Shalom, shalom, meus irmãos, graça e paz, mais uma vez a vocês todos, vocês que estão assistindo e acompanhando a nós também aqui no canal da Torá Viva no YouTube. Também vamos começar a postar agora alguns vídeos também no Instagram. Peço que vocês acompanhem também no Instagram esses vídeos, esses ensinos maravilhosos que o Eterno nos proporciona. E vamos fazer uma continuação aqui do estudo do livro da Tanakh 1, que é um dos meus livros, a qual estamos agora no estudo, na página 21 e 22, sobre relatos da história de Enos. No vídeo anterior, ao qual vocês podem clicar depois e assistir, no vídeo anterior nós vimos que o ensino sobre fatos no tempo de Abraão, por que Deus fez um pacto com Abraão, por que Deus chamou Abraão para uma aliança e por que através dele as suas descendências seriam um povo peculiar, exclusivamente únicos ao serviço do Eterno, e por que Deus decidiu escolher o povo hebreu para ser o seu povo. Então lá no vídeo, das páginas dos estudos anteriores, no vídeo anterior sobre esse ensino, eu quero que vocês assistam e acompanhem para estar aprendendo um pouco mais sobre fatos no tempo de Abraão. Porém, hoje, mesmo ainda dentro dos fatos do tempo de Abraão ou fatos no tempo abraâmico, nós vamos ver aqui uma passagem de estudo sobre o Enos ou Enosh, né? Que era o filho de Set, o filho de Shet. Nós vamos fazer uma leitura aqui no meu livro e saber mais sobre essa época onde iniciou as primeiras orações, as primeiras idolatrias e, segundo alguns rabinos, as primeiras pregações do Deus El, ou o Deus Yahvé, que começou dentro das terras cananeias, né? Após algum tempo ele recebe este nome, onde ele se apresenta lá a Moisés. Nós lemos o Senhor falando com Moisés da seguinte maneira: eu serei aquilo que tu queres que eu me torne. Assim se manifestou Deus a Moisés e traz para ele ali não um nome, mas o título de quem é Deus, tá? Deus não se manifestou com um nome, mas o título, identificando quem era ele. Eu serei aquilo que tu queres que eu me torne. Em algumas teologias, eu sou o que sou. Então esses são alguns nomes referentes a Deus no período de Moisés em diante, na saída do Egito. Mas antes desse período, tá? Antes dessa manifestação do Criador a Moisés, a qual ele mesmo diz a Moisés que ele se manifestou a eles, tanto a Moisés quanto ao povo ali no Monte Sinai, de uma forma que ele não se manifestou aos pais deles, ou seja, desde Abraão, Isaac, Jacó e assim sucessivamente. Na verdade, começando até desde Noé até Moisés, o Senhor não tinha se manifestado como se manifestou a Moisés. Então o Senhor se apresenta a ele, ao qual, em alguns estudos, de uma forma mais acadêmica, nós entendemos que Deus, conhecido hoje como Yahvé, ou Yah, ou Yahushua, ou Yavá, como alguns querem usar o nome dele, é o Senhor conhecido como Deus El, o Deus de Canaã, tá? Aquele Deus supremo cananita, ou Deus, por isso que ele tem o nome El, que é El Shaddai, El Elyon. Então é o Deus poderoso, o Deus altíssimo. Então aqui agora, para compreendermos um pouquinho o estudo do livro da Tanakh, do capítulo 21, da página 21, olha aqui que eu deixei para vocês entender como foi o processo da Avodah Zará. O que é isso? O processo do pecado de idolatria nos tempos de Enosh, no tempo de Enos. Foi um dos piores, tá? Um dos piores e o pecado mais abominável a Deus, além também da Leshon Hará, que é a língua felina ou maldita, né, chamada assim, e o adultério, tá bom? Então são os três graves pecados que o Eterno mais abomina. Mas olha só, na minha página do livro 21 diz assim, existem referências dispersas em fontes midráshicas, ou seja, fontes externas, que nos traz um vislumbre dos ensinos, né, que nos dão um vislumbre dos acontecimentos da época de Enos. E aqui está um dos relatos mais fascinantes e também do porquê da idolatria surgir nessa era, ou seja, na época
da vida de Enos. Então, olha só, na página 22, mostra-se um estudo do seguinte, vamos lá. Olha só, na página 22, fatos no tempo de Enosh, ou Enos, tá? Para quem não sabe, a palavra, o nome Enosh, vem do hebraico Anah, ou significa pessoa, ou povo, tá? Segundo a língua hebraica antiga, tá? Então, Enos vem de Enosh, ao qual os pais concederam esse nome a ele, devido, na época de Enos, a população estava crescendo muito, e por esse crescimento, então, eles concedem esse nome a Enos para entender o grau, o nível, né, de popularidade, de multiplicação do homem naquela época, a qual nós vemos que é uma das leis de Deus, né? Uma das leis de Deus que o Eterno diz crescei-vos e multiplicai. Então o homem começou a expandir muito. Só que não só a expansão, tá? Além da expansão, infelizmente, muitas outras coisas começaram a também crescer e surgir entre o povo, entre os seres humanos, né? Que era o conhecimento do corpo, né? O desejo sexual do homem, da mulher, e também os pecados, como eu disse, que é a Leshon Hará, a língua maldita, que causa o assassinato, o adultério, e o Avodah Zará, que é o pecado de idolatria. Então, realmente, esses três graves pecados começaram a surgir e se multiplicar junto com o homem também. Mas para entendermos isso, na minha página do meu livro da Tanar, na página 22 da Tanar, Fatos no tempo de Enosh diz o seguinte: a geração de Enos se aproximou dele e perguntou. Isso aqui é uma midrash dos livros talmúdicos, das Mishnás, dos comentários do Talmud, das leis orais, dos ensino oral que os pais em Israel recebiam. Para quem sabe ou não sabe, a lei oral ela é antecedente, ela vem antes da lei escrita, tá? Primeiro nasce-se os ensinos orais. E dos ensinos orais, para que não se perdesse somente de cabeça eles gravarem aquilo que foi aprendido, então passava-se a escrever para se manter escrito fatos e acontecimentos no tempo de cada personagem dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Então, dentro do tempo, do período de Enosh ou de Enos, a geração de Enos, segundo os rabinos, diz que se aproximou dele e perguntou: qual é o nome do seu pai? E ele respondeu: o nome do meu pai é Sete, ou Shet. Ele disse: e qual é o nome do seu avô? E ele responde: o nome do meu avô era Adão. E qual era o nome do pai de Adão? Eles perguntaram. E quando eles fazem essa pergunta, a curiosidade do povo, então Enos, ele diz que ele não tinha pai, explicando ao povo que estava ali ao redor dele, fazendo essas perguntas. Ele não tinha pai, explicou Enos. Deus criou sua forma da terra e então soprou em suas narinas uma alma viva. Olha que interessante. Quando vamos falar de teologia, de estudo teológico, nós entendemos que qual é a visão cristã, não só cristã, monoteísta, mas como também a visão judaica. Essa visão, a qual eu tenho um dos meus livros chamado Bereshit 1 e 2, eu explico que existe 3 tipos de teorias para a criação humana. A primeira teoria é a teoria da evolução de Charles Darwin, a qual ele diz, normalmente, segundo as suas teorias, que o homem descende e procede do animal, do macaco. Só que ele não explica por que o macaco ainda não continuou crescendo e produzindo, se tornando humano. Né? Teve essa parada, né? Essa forma estática a qual hoje você não vê macaco evoluir a ser humano. E por que houve só naquela época a evolução? Porém, isso, o próprio Charles Darwin em seus livros diz que era teorias, a qual alguns, infelizmente, não usam como teorias, tá? Alguns querem usar como fato, verdade absoluta, né? Sendo que não é fato. A segunda teoria é a teoria
explosão, a teoria conhecida como a teoria do Big Bang, teoria científica. E na teoria científica eles dizem que essa teoria traz o entendimento de que tudo existiu através do nada, através da grande explosão de grandes feixes de raios de luz de prótons, mesons, elétrons, e causando esse impacto no universo, trouxe uma explosão. Alguns cientistas denominaram essas partículas chamando partícula de Deus, né? Que são as partículas que se eclodiram em uma com a outra, dando assim existência e vida a tudo que existe acima do universo e aqui dentro, sobre o nosso planeta e entre outros planetas que existem no nosso sistema universal. Então, essa é a teoria científica. E existe também agora a terceira, que é a teoria do criacionismo. Por quê? Porque na teoria do criacionismo, não desapegando da ciência, porque eu sempre digo que a ciência e a religião têm que andar juntas. O próprio Albert Einstein dizia que toda religião sem a ciência é cega e toda ciência sem religião é manca. Tá? Ela é manca, ela fica faltando. Assim como a religião também fica faltante quando ela não usa a própria ciência para trazer as verdadeiras obras do Senhor e os resultados de quem é Deus através da ciência. Então, falar que a ciência e a religião não se dão, a religião, que eu digo é as escrituras, que ele diz a palavra de Deus, né, o estudo da criação de todas as coisas, dizer que a ciência é contra isso e que a palavra de Deus é contra a ciência, isso é totalmente descabido, tá? Porque tem muitos cientistas aí que eram os maiores crânios da época, como Louis Pasteur, Newton Copérnico, Albert Einstein e tantos outros, que eles não descredibilizavam a existência do Criador. A existência de um grande arquiteto por detrás dessa grande arquitetura. Então, isso aí já é um fato que colabora dentro dos estudos científicos. O problema é quando não temos esse acesso e passamos com a nossa mente tão limitada a acreditar naquilo que é hipótese. E uma das hipóteses é descredibilizar o encontro entre a palavra de Deus e a ciência. Porque, ao contrário, a ciência, quando ela descobre algo, ela só descobre aquilo que a Bíblia já um dia falou. E isso aí eu tenho no meu outro livro, que eu vou trazer em outros assuntos. O que a ciência descobriu que a Bíblia já estava escrito falando antes. Eu mostro isso no meu livro. É sinal de que se a ciência descobriu, é provando que a palavra de Deus é viva, verdadeira e eficaz. Que ela faz jus ao que está escrito. E aqueles homens que receberam essa revelação divina do Eterno, eles não eram cientistas. E receberam essas revelações. Como? Da onde? Poder psíquico? Não. Porque existe um Criador por detrás disso. Então, por isso que nós cremos na teoria da criação. Que o homem não foi feito do nada e nem muito menos foi uma evolução de um animal ou de uma ameba ou de um protozoário, de uma molécula. O homem, ele é a imagem e semelhança de Adonai, feito pelas mãos do Criador. Anunciado assim, essa grande inteligência maravilhosa, como aqui agora atrás dessas câmeras, falando com vocês, diante das câmeras, explicando, conversando, dialogando, se comunicando de uma forma tão perfeita quanto, se você parar por 2 minutos para observar um ser humano, você vai dizer, meu Deus, como é que não possa existir um Criador por detrás de uma perfeita criação assim? Então não tem como dizermos que não existe essa criação. Então, por isso que temos a teoria da criação. E dentro da teoria da criação, o chamado protocriacionismo, o que é proto? Proto, na língua grega, é primeiro, tá? Então, quando falamos do protocriacionismo, estamos falando das primeiras teorias do criacionismo. E uma das primeiras teorias, além da formação de Adão, lá em Gênesis, capítulo 2 em diante, nós vemos também na história de Enos. E essa história de Enos, dentro de fontes externas, de alguns eruditos e rabinos do primeiro século e antes de Cristo também, eles dizem que uma geração do tempo de Enos se aproxima dele e pergunta qual é o nome do seu pai. E ele diz, o meu nome do meu pai era Sete. Era, não é, né? No tempo dele, que era ainda vivo. E o nome do seu avô era Adão. E qual era o nome do pai de Adão? Então ele responde, Enos, aos seus pesquisadores ali da época, né? Os seus jovens e mancebos ali que estavam fazendo perguntas, né? Ele responde dizendo o seguinte, Deus criou sua forma da terra e então soprou nas suas narinas uma alma viva. Então, o pai, o tutor, o criador de meu avô Adão é o próprio
Adonai, El, ou o Yahvé, é o próprio Criador. Então ele está falando da forma da criação. Isso é um protocriacionismo, chamado de primeiras criações, primeiros estudos da criação no livro de Gênesis, ou conhecido no hebraico como Bereshit. Então vamos lá. Olha que interessante. Depois que Enos ele vai dizer essa história, segundo os eruditos rabinos, que o seu avô não tinha um pai, mas que foi formado pelas mãos de Deus, que Deus o criou, a forma dele da terra, e soprou sobre as suas narinas o fôlego, a palavra rua, quer dizer fôlego, né, de vida, e tornou ele uma alma viva. Então, olha que interessante, eles disseram a Enos o seguinte: então demonstre para nós como foi isso, como foi feito isso. Então Enos, ele pegou um punhado de terra. Olha que coisa interessante, isso é uma fonte midrágica, vou repetir, é uma fonte externa de estudos, porque quando você vai para dentro da Bíblia para estudar a história de Enos, você vê que é um estudo escasso. Existe uma escassez de estudo ali, não se fala muito da história de Enos, não se fala muito da história de Sete, não se fala muito das histórias dos homens no princípio, tá? Eles procuram mais resumir os grandes feitos e manifestações de Deus, mas não procura trazer uma amplitude biográfica das histórias de cada um deles, tá? Ele tenta fazer um resumo na sua história. Porém, algumas fontes externas, como essas que eu estou te passando, segundo os rabinos dizem, na Mishnah, no Talmud, até mesmo em outros livros judaicos sobre a lei e os ensinos orais, ele vai explicar aquilo que não compõe dentro das escrituras, que não está dentro de Gênesis. Algum pode dizer assim: então, professor, aquilo que não está dentro da Bíblia, eu posso usar como estudo? Pode, lógico que pode. Porque as escrituras sagradas, ela é um compêndio ali de livros para te trazer você a alguns ensinos respectivos de Deus, que te traga uma superação, uma animosidade, um ensino de algumas conquistas, um ensino de biografia de vida, né? Um manual de instruções para você. Porém, nem tudo que você vai querer saber, literalmente, de cada pessoa, de cada história, vai conter dentro das escrituras. Existem muitos rolos, muitos manuscritos que foram escritos na época, tanto da Antiga Aliança quanto da Nova Aliança. Existem vários manuscritos, vários escritores da época que escreveram conforme o seu tempo e o seu período, narrando histórias das manifestações de Deus desde o tempo de Gênesis até o tempo de Apocalipse. Então, que é os livros que compõem, que é os 66 livros bíblicos. Então, por isso, temos que também estudar fontes externas, que essas fontes externas vai trazer um pouquinho mais de compreensão também de dentro das fontes internas, que é os manuscritos que foram utilizados para compor a Bíblia que temos hoje em mãos. Então, na fonte externa, aqui ensina os rabinos que aquelas pessoas, quando ouviu Enos dizer: poxa, Deus criou Adão, seu avô, do pó, da terra, do barro, e soprou sobre ele fôlego de vida, mas demonstre como isso foi feito, mostra pra gente. Então Enos vai lá, segundo os historiadores, pega um punhado de terra, formou a imagem de um homem, e o espírito do maligno entrou em suas narinas, e ele, aquela imagem, aquela forma que ele fez no barro, se tornou vivo. É como se fosse um estudo praticamente de encanto, de feitiçaria, né? As pessoas declararam esse ser que eles criaram ali, que Enos tinha criado, formado com a mão, e de repente o espírito entra dentro daquele boneco vazio feito de barro e traz vida a ele. As pessoas declararam esse ser como seu Deus e acreditaram nesse ser. Ou seja, Enos vai lá demonstrar como Deus, ele quis fazer igual a Deus, vai lá demonstrar a forma que ele faz. Depois que ele faz a forma, eu vou trazer alguns estudos aqui, que existe, segundo alguns estudos místicos, que, por exemplo, a letra Samer, que é o sinal que parece um W, a letra Shin, né, na verdade, quando se usava a letra Shin colocada na testa do boneco, ou nós chamamos no hebraico de golem,
Então, aquilo ali trazia, de uma certa maneira, vida àquele boneco, dava vida àquele objeto. Isso aqui é um estudo que existe nas fontes externas rabínicas como a Kabbalah. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora, eu só quero que vocês entendam essa história de Enos aqui nessa fonte externa. Então, aqui dentro da fonte externa, nós entendemos que ele preparou o boneco, formou o boneco, um espírito maligno então entra nas narinas desse boneco, torna ele vivo, e as pessoas que viram isso declararam aquele boneco como um ser, como um Deus, e começaram a acreditar nele. Além de retratar claramente Enos como o líder, este Midrash, esse ensino, nos dá uma visão sobre a extensão de suas práticas e crenças daquela época. Tá? Alguns podem dizer, mas, professor, isso realmente existiu? Essa história que estão dizendo foi uma história real? É um fato? Eu sempre digo que isso são histórias hipotéticas, teorias dos ensinos da época da lei oral, né, dentro dessas Mishnahs judaicas. Mas não posso dizer é verdade. Porém, isso aqui traz pelo menos uma reflexão de como o homem gosta de criar idolatria para si. E como o homem sempre teve desejo de se tornar igual a Deus. Quantos homens não quis ser Deus em cima de outros homens na Terra? Então isso traz uma reflexão, uma inspiração de ensino, uma instrução. Ainda que a história seja apenas um mito, uma lenda ou verdade, mesmo dentro da verdade ou dentro do mito e da lenda, o propósito é ensinar a reflexão, levar o homem a refletir qual é o tamanho do estrago e do problema grave que ele pode proporcionar quando ele entra em idolatria. Ou pior, quando ele tem o desejo de ser como Deus na terra diante dos homens. Assim como foi o tempo de Nimrod em Gênesis capítulo 10. Assim como foi a história de Ben-Hadad lá nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Assim como foi Nabucodonosor, que se exaltou como um Deus e Deus o rebaixou, fazendo ele se tornar como um animal comendo capim fora do seu palácio. Então os homens sempre teve no seu instinto, quando eles têm muita autoridade, muito poder, o homem se acha um Deus. Tanto que você vê hoje a maioria dos filmes que temos e séries é baseado no homens sendo deuses ou semideuses, né? Que tem os homens aí das histórias da Marvel, a DC Comics, que é a criação de personagens de super-heróis poderosíssimos, como deuses e semideuses, as histórias da mitologia grega, como o semideus Peseu, filho de Odin, como Hércules, o filho de Zeus e etc. Então, o homem sempre teve na sua mente uma programação de acreditar que ele é um deus, uma espécie de deus. Então, se essa história de Enos não traz como verdade, e não é uma verdade, é apenas lenda, que não pode acreditar, então acredite pelo menos nos ensinos que ela está trazendo como instrução e reflexão de vida para mim e para você aqui. E outra coisa mais interessante, nós vemos alguns resultados aí, até mesmo no YouTube, que você assiste alguns vídeos mostrando lá na África alguns trabalhos de feitiçaria, bruxaria, budismo, magia negra e tudo mais, coisas que impressionantemente acontecem. Pessoas cuspindo bola de pelo, até saindo animal da boca como sapo, cobra e tantas outras coisas. E aí eu te pergunto, como que isso aconteceu? Isso é fato? Isso é verdade? É mentira? É montagem? Conte você aí, depois você comente também no canal, manda seus comentários, diga você mesmo se você já teve uma experiência visual ou foi uma experiência mesmo viva com você mesmo do que já aconteceu no mundo espiritual em relação a esses fatos e nesses acontecimentos que pode ocorrer sim no mundo espiritual para o nosso mundo natural e material, coisas sobrenaturais que não podemos e nem pensamos e nem conseguimos explicar. Mas vamos continuando aqui. Então, nós vemos que além de retratar claramente aqui o histórico das Mishnahs dos rabinos, além de eles retratarem claramente que Enos ou Enosh foi como um líder desses princípios de idolatria, esse Midrash também nos dá uma visão sobre a extensão de suas práticas e crenças da época. Eles criaram um golem definitivo que eles viam e tratavam como um deus. Mas, professor, o que é golem? Vou chegar lá. Esse é um dos Midrashim, ou seja, estudos, ensinos orais
desde as eras patrísticas, chamado também de lei oral, na qual na tradição judaica é passado de geração em geração desde Adão. Muitos ensinos da lei oral não foram colocados em escritos, pelo fato de um sistema judaico, ou seja, um sistema de homens líderes da época, temerem uma invasão inimiga e apropriação dos manuscritos. E por isso permaneceram muitos ensinos guardados apenas pelo povo judeu, como o ensino oral, de pai para filhos. Tá? Então, muito desses ensinos da lei oral, por que não foi escrito e colocado na Bíblia? Se é inspirados por Deus, por que não trouxe? Por que eles não dedicaram a trazer esses ensinos? Mas por que esses ensinos não foram colocados, esses escritos não foram lançados? Pelo fato de um sistema religioso judaico, ou seja, de líderes, assim como o Novo Testamento foi escrito e descrito e escolhido e canonizado pelos pais da igreja segundo as suas concepções do que era inspirado ou não. Não foi Deus que desceu lá e falou, esse livro é inspirado, esse aqui pode colocar. Não, foi os pais da igreja. Mas Deus não inspirou eles? Se Deus inspirou eles, ok. Só que temos que tomar cuidado que quando falamos que Deus inspirou aos homens a colocar livro, então o próprio Deus é o inspirador. E aí quando vamos fazer uma leitura das escrituras, não podemos achar falhas, não podemos achar brechas, não podemos achar errância, a palavra tem que ser inerrante. E aí fica um pouco difícil quando você vai fazer um estudo crítico, textual, literário ou acadêmico, tá? Então eu prefiro dizer assim, os homens, segundo as suas inspirações próprias, mas pela permissão do Criador, traz sobre hoje o chamado Bíblia, que quer dizer Biblos, que era uma cidade ali, Porto Fenícia, conhecida, a palavra Biblos quer dizer livros, aonde criou-se o nome Bíblia, que não existe o nome Bíblia dentro da Bíblia, não existe o nome, mas ele é um compêndio de rolos e livros, ou seja, 66 livros dentro de um livro. Então esses 66 manuscritos, rolos, pergaminhos, etc., foram descritos para os homens que escreveram em suas épocas de fatos e acontecimentos que aconteceu contemporaneamente no seu tempo ou antes do seu tempo, e outros que escreveram após o seu tempo também, como os pais da igreja, sobre a história de Jesus, a história dos discípulos, a história de Deus e a história do povo de Israel, tá? Descrevendo tudo isso no Novo Testamento, até porque, para quem não sabe, tanto os evangelhos quanto as cartas, as epístolas dos apóstolos e tudo mais, quando foram escritas, Jesus já nem estava mais na terra, tá? Já tinha a história e o fato de ele ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus, assim como também os discípulos já não estavam mais vivos, a qual restava apenas João, ainda na ilha de Patmos, no ano 90 depois de Cristo, que ele também falece, e aí em diante, todas as escritas de cada rolos, de cada livro, de cada soferinho ou escritores que escreveram na época, foram feitas análises dentro da patrística da época, e cada um, segundo a sua patrística, segundo as reuniões, os concílios, concílio de Cartáglia, de Cartago, de Tentro, de Niceia e etc., eles foram escolhendo e canonizando quais livros que caberiam dentro do livro, tá? Que se queria colocado dentro da Bíblia. Então, por isso, assim como também os patrísticos, ou o Sanhedrim, vamos chamar o Sinédrio, né? Na verdade, da época, que era composto por vários doutores da lei, eles também fizeram as escolhas do que seria canonizado e colocado na Torá. Como, por exemplo, o livro de Tobias, Judite, os livros de Macabeus, 1 e 2 Macabeus, o livro de Enoque, são livros antigos, antiguíssimos, na verdade manuscritos antigos, tá? São manuscritos antiguíssimos, entre o ano 600 e 650 a.C., mesmo assim não foram colocados e canonizados, foram tomados como livros apócrifos, ou seja, a palavra apócrifos quer dizer oculto, escondido, tá? Livros que não traziam nenhuma inspiração divina, segundo a visão dos pais da época, então foi colocado para não trazer algumas instruções de ensino como feitiçaria e tantas outras coisas mais que existe, até mesmo ensino de suicídio e feitiçaria no livro, por exemplo, de Enoque. Então, por isso que eles viram nessa visão inspiradas
de não colocar dentro da Bíblia, tá? Então aqui eu ensino que a lei oral, que era o ensino passado de pai para filho, não foram depois colocados em escritos pelo fato de um sistema judaico de líderes da época temerem uma invasão inimiga mais tarde, e esse povo inimigo se apropriar desses manuscritos e depois criarem vários ensinos religiosos, vários contextos sobre deuses e sobre feitiçarias e todas as outras coisas que hoje, se já estamos numa situação dessa, imagina como seria então pior a religião, a visão de Deus ou de deuses, e do que o homem poderia fazer mais do que ele já fez com manuscritos nas mãos. Então, o povo judeu, temendo essa apropriação inimiga, caso houvesse uma guerra e uma invasão em Jerusalém, como houve, então eles procuraram não escrever, mas ensinar isso oralmente de pai para filho. Então o que eu estou ensinando para vocês aqui no meu livro é um ensino oral antigo, de mais de 2.400, 2.500 anos de ensino, há quase 3.000 anos, até 1.000 anos antes de Cristo. Ensinos de que é passado de pai para filhos em Israel, diante da casa de um judeu, diante dos seus pais, diante dos rabinos, dentro dos seus cursos, das suas sinagogas, ensinando dentro de seus institutos aos seus talmides, aos seus alunos. Tá? Então vamos lá. E por isso permaneceu muitos ensinos guardados apenas pelo povo judeu como ensino oral de pai para filhos. Sendo que nos últimos anos, grandes rabinos abriram as portas, dando como tempo apropriados para trazerem os ensinos que hoje estão acessíveis a estudiosos dos Talmuds, das Mishnás e outros livros judaicos. Por isso que eu, como judeu, estou trazendo esses ensinos, coisa que, se você conta aí há 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era praticamente proibido, não era liberado, não era permitido, às vezes pelo sistema judaico ou dentro do judaísmo, liberar tais ensinos, aonde hoje, praticamente como lei, regra permissiva, pode ser sim usados e transmitidos a todos, tá? Por isso que eu estou transmitindo esse ensino que só nós, qualquer judeu que saiba disso, só eles teriam esses acessos a esses ensinos desses livros ou dessas fontes externas sobre as histórias desses personagens que existem na Bíblia, que está um pouco escasso sobre as suas histórias dentro das Escrituras. Então aqui, continuando, ele diz, que é por isso que permaneceu muitos ensinos guardados apenas pelos povos judeus, ensino oral de pai para filhos, sendo que nos últimos anos grandes rabinos abriram as portas, dando como tempo apropriados para trazer ensinos que hoje são acessíveis a estudiosos dos Talmuds, Mishnás e outros livros judaicos. Aí eu abro parênteses aqui e digo, porém, damos ênfase aos ensinos que entram em concordância com as escrituras sagradas. Fecha aspas, tá? Então isso aqui eu digo. Nós podemos fazer um estudo de fontes externas? Podemos. Podemos conhecer mais e ter mais conhecimento de fontes externas que foi um temporal e agora escrita nas histórias dos personagens bíblicos, para talvez ter um pouquinho mais de compreensão da época? Podemos. Só não podemos tomar como instrução de vida, caso não seja vindo de Deus ou inspirado por Deus, mas como estudos de compreensão. Por isso que eu prefiro dizer que damos ênfase aos ensinos que entram em concordância com as escrituras sagradas, tá? Olha só, na página 23, por exemplo, vocês já ouviram falar de Golem? Tá? Vocês já ouviram falar do nome Golem? Queria perguntar aí pra você, Davi, já ouviu falar, Davi? Sim. Já ouviu falar, irmã Andressa? Tem até um joguinho que eu jogo aqui. Incrível que pareça, esse golemzinho que tá na imagem do vídeo. Isso, interessante. Olha aí, então vamos lá. Andressa, você já ouviu falar? Não, pastor, só do joguinho mesmo. Só do joguinho também. Então vamos lá para vocês aprenderem aqui algo interessante. Vamos lá que eu vou passar para vocês aqui, ó. Olha só. Por exemplo, já ouviram falar de Golem? O que é Golem? O que isso tem a ver com Enos e a Era de Abraão? Golem é um ser artificial, místico, associado à tradição mística do judaísmo.
particularmente a Kabbalah, ou alguns falam Cabala, né? Particularmente a Cabala, que pode ser traduzido a vida, particularmente dentro da Cabala, esses golems, esses bonecos artificialmente místicos, eles podem ser trazidos à vida através de um processo divino. Aí aqui eu tenho algumas representações artesanais de um golem, que depois eu ponho para vocês aqui no vídeo, vocês vão estar vendo, meus alunos estão vendo aqui. Olha só. Esses daqui são os golem, que é o ser místico artificial associado à tradição mística judaica, que particularmente a Kabbalah ela diz que pode ser trazido à vida através de um processo divino. Aí nós temos aqui, por exemplo, os bonequinhos de jogos, como por exemplo, o Davi falou que já viu aí aqueles outros 2 bonequinhos aí no canto inferior direito. Por exemplo, também o Frankenstein, o Squirrel. Squirrel é aquela tartaruga, né, do Pokémon, né? O Pinóquio, né? E esse bonequinho de barro, que ele é muito antigo, do tempo cananita, muito antigo, é um achado muito antigo, a época sumeriana, tá? E esse boneco, pode ver que ele tem uma marca na testa. Aí eu vou explicar para vocês também isso aqui. Então vamos lá. O golem é uma possível inspiração para outros seres criados artificialmente, tal como o homúnculos na alquimia e do romance moderno de Frankenstein, a obra de Mary Shelley, né? No folclore judaico, o golem ele é um ser animado que é feito de material inanimado e muitas vezes visto como um gigante de pedra. No hebraico moderno, a palavra golem significa o quê? Tolo, imbecil, né? Ou estúpido. O nome ele é uma derivação da palavra gelen, né? Que significa matéria-prima. Então, quando fala não é a palavra imbecil, tolo, estúpido, não está falando de algo como pejorativo e ofensivo. Aqui a palavra é para ir falar sobre um boneco vazio, que não tem vida. Algo tolo, oco, inútil, imbecil. Tanto que é uma palavra vazia. Aí você lembra até aquela passagem que Jesus disse, né? Aquele que chamar o seu irmão de tolo, que no hebraico, no grego é raka, cabeça oca, que quer dizer a mesma coisa de imbecil, tolo ou vazio, dizendo que esse o irmão não tem nada, e ele é um vazio, é um golem, tá? É um ser que existe abstrato, sem a manifestação de Deus divina. O próprio Jesus fala que essa pessoa está sujeita ao fogo do inferno, o julgamento do fogo do inferno, porque não pode chamar seu irmão disso, não pode atacá-lo com essa palavra. Eu vou deixar essa passagem aí para vocês também no vídeo aí na descrição que vocês vão ler comigo. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. A passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 22, traz exatamente aquilo que Jesus vai falar, que nós vamos entender agora o significado dessa palavra tolo, cabeça oca, ou imbecil, estúpido, né? Que vem da palavra gelen, derivação da palavra gelen no hebraico. Mateus 5, 22 diz assim, ó, eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, o terceiro pecado que você começa a cometer, que é o insulto, ele é pior do que você irá contra o seu irmão ou insultar o seu irmão, tá? Porque aqui, ó, mas peraí, a palavra tolo não é um insulto? É pior, porque Jesus ele faz 3 separações. Mateus 5, 22 ele diz, eu porém lhes digo que todo aquele que irá contra o seu irmão, primeiro pecado, irá. Apesar de que a ira não é um pecado em si, tá? Irai-vos, mas não pequei. Você pode irar ao ponto de não pecar, tá? Mas a ira, quando ela é botada para fora ao ponto de prejudicar o seu irmão, se torna pecado. Então Jesus diz o primeiro pecado. Todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então o próprio Sinédrio, o fórum, vai julgar você dependente do que você fizer com o seu irmão dentro da sua ira. Segundo pecado, quem insultar o seu irmão, quer dizer, ofender, xingar, humilhar, esse aí também estará sujeito ao julgamento do tribunal. Agora vem o terceiro pecado, que é diferente. Quem eu chamar de tolo, o tolo pode entrar na categoria de palavra de insulto, mas é muito mais do que isso. Quem chamar de tolo
estará sujeito ao inferno. E o que significa essa palavra tolo? Vai asher yomar el ahiv, haka hayav, hu lesene hederin, va asher narval ikera lohu. E aquele que insultar, né? Ou yomar quer dizer chamar. Vai asher yomar el ahiv, aquele que chamar o seu irmão haka, ou seja, cabeça, oca. Em algumas traduções, olha aqui, ó, significa demente ou completamente trancado do entendimento, será sujeito ao Supremo Conselho ocupado do fogo do inferno, que no grego é Gena, lugar de castigo, tá? Qualquer que disser a seu irmão aqui, olha lá, raca, tá? Nulo, sem valor, né? E também chamá-lo de demente ou completamente trancado do entendimento, ele estará sujeito ao Supremo Conselho ocupado do fogo do inferno. Então, olha só, essa palavra raca, ela vai muito além do que você compreende quando você lê somente Mateus 5:22 sozinho dentro de casa. A palavra raca tem a ver com você chamar a pessoa praticamente de um golem, um boneco vazio, um estúpido, né, sem vida, sem inteligência, que é aí onde entra a palavra demência. É como você estivesse deteriorando o Espírito de Deus dentro do seu irmão. É como se você estivesse dizendo que o que está no seu irmão é tolo e vazio. Por isso que Yeshua incentiva a não cometer esse tal insulto, ou chamá-lo, ou espalhar publicamente como uma forma falsa contra o seu irmão de raca, de estúpido, de mente vazia, de sem nada. Que isso aí pode trazer uma séria consequência segundo Jesus, hein? Então, se Jesus falou, tem que tomar um grande cuidado. Então, no folclore judaico, por exemplo, então, aqui, ó, o golem é um ser inanimado que é feito de material inanimado e muitas vezes visto como um grande gigante da pedra. Isso é para vocês verem como que surgiram, né, essas histórias de desenho animado, em quadrinhos, filmes, séries, tudo baseado nesses ensinos externos do sistema e da tradição judaica, tá? Por isso que você tem esses filmes hoje aí que nós temos aí de bonecos que estão mortos e voltam à vida, zumbis que voltam à vida e etc. Tudo baseado nessa instrução mental desses diretores e roteiristas sobre esses ensinos, tá? Contextualizados aí do sistema judaico. Então, no hebraico moderno, a palavra golem significa tolo, imbecil ou estúpido. O nome é uma derivação da palavra gelen, que significa matéria-prima. A origem da palavra, vamos lá. A palavra golem na Bíblia tem, tá? Tem palavra golem na Bíblia? Tem, vamos lá. A palavra golem na Bíblia serve para se referir a um embrião ou substância ainda incompleta, tá? Por exemplo, o Salmo 139, verso 16, ele usa a palavra galmi, significando minha substância ainda informe. Tá? Vocês podem até ler comigo aí, se quiser pegar sua Bíblia. Vocês fazem essa leitura. Olha aqui, eu vou mostrar rapidinho. Salmo 139, versículo 16, diz o seguinte: teus olhos podiam me ver como um embrião, golem, mas em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. Então isso o próprio salmista Davi dizendo que Deus já tinha traçado, sublinhado, escrito a história de Davi antes mesmo de que ele existisse, né? É como diz lá nós lemos nas passagens de Atos, capítulo 4, assim como Romanos, que diz que Deus chama a existência aquilo que não existe como já se existisse. Esse é o poder de Deus, ao qual chamamos de onipotência e onisciência, né? Então o próprio Davi utiliza a palavra aqui, golem, tá? No versículo 16, todos os olhos podiam ver-me como um embrião. Em outras Bíblias fala assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. A substância era ele, o embrião. Em umas Bíblias fala embrião, em outras fala a substância ainda informe. Então, essa palavra substância incompleta, informe ou embrião, em Salmo 139, 16, é usada a palavra galmi no hebraico, na Torá, na Tanakh original. Em hebraico está galmi, tá? E galmi significa minha substância informe, tá? As primeiras histórias de golems são mais antigas do que o judaísmo.
Adão, ele é descrito no Talmud, especificamente no tratado de Sanhedrin 38b, é inicialmente tratado, tá? Ele é descrito inicialmente como criado como um golem, quando o seu pó estava misturado num pedaço sem forma, tá bom? Como Adão, todos os golems são criados a partir da lama. Eles eram criações de pessoas santas e muito próximas de Deus. Olha que coisa interessante aqui, esse estudo aqui de hoje, hein? Daqui dá para entender porque nas escrituras sagradas se diz que de Adão até hoje os homens e tudo que existe foram feitos por causa de um homem, sendo esse homem Yeshua, o Messias. Entre aspas, eu digo mais especificamente em Gênesis capítulo 21, versículo 26, que diz assim, ó: Nahaser Hadamo Betsalmeno Kidmoteno, façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança. Versículo 27, portanto, Deus criou, tá vendo? Aqui tá no singular, tá bom? Não tá no plural, eles criaram, é só Deus, sozinho. Deus criou a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus, ele os criou-os macho e fêmea. Colossenses 1,15 diz, ele quem? Yeshua é a imagem do Deus invisível, tá? Ele é a imagem, ele se manifestou para mostrar quem realmente é Deus, então que Deus é real e existe. Por mais que seja invisível, Jesus é a imagem desse Deus invisível. Ele mostra que Deus é real, tá? É isso que ele está querendo expressar quando ele diz que ele é a imagem, tá? Não é que Jesus era um peseiro, uma estátua, uma imagem corporal de Deus, sendo ele o próprio Deus. Não. Está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, a palavra imagem é tselen, a projeção. Ele está projetando, mostrando que através de tudo que ele fez, no poder das manifestações de cura, milagres, sinais e prodígios que ele fazia, e nas mensagens de ensino ao povo que voltasse a obedecer à lei de Deus, naqueles momentos dele, ele mostra que realmente existia um Deus aí por detrás, que é ainda que invisível, mas real, tá? Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, tá? Versículo 16, porquanto dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17, ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. João 1,3, todas as coisas vieram à existência por causa dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Ou seja, Deus criou todas as coisas só por causa do seu Filho, porque ele daria tudo como autoridade e poder nas mãos do seu Filho. Então, se ele não tivesse um filho, um primogênito, unigênito, que fosse herdeiro daquilo que é do Pai, então Deus não criaria nada do que criou, tá? Olha só que interessante. Porém, desde Enos até o presente momento, o homem sempre intencionou querer ser igual a Deus, como eu disse aí no começo, criando imagens, ou seja, golems e esculturas, bem como torres e templos em seu nome, para que outros o adorassem e venerassem como seu Deus, ou um Deus. Fora que criavam deuses para si mesmos, na intenção de levar seus adeptos e seus súditos, ou seja, entre aspas, aqui eu me refiro aos reis e líderes que tinham seus adeptos e seus súditos, ao entendimento que eles eram deuses, enviado por esse Deus, imagem e esculturas, criado por eles segundo suas imagens. Homens na Bíblia, agora eu vou mostrar aqui, homens na Bíblia que levantaram idolatria na terra. E aí eu deixei algumas passagens como Nimrod em Gênesis capítulo 10, versículo 11 ao capítulo 11, versículo 1. O faraó do Êxodo, tá? Alguns falam que era Menófis 1 ou 2, que o faraó ele era tido como um deus, não só um, mas quase todos os faraós do Egito eles eram tidos e vistos pelos seus adeptos, pelos seus súditos como um deus. Nabucodonosor, na Babilônia, que você vai encontrar isso desde 2 Reis capítulo 23 ao 25, assim como 2 Crônicas capítulo 30 ao 36, as histórias, e assim também no livro de Daniel sobre Nabucodonosor, que se intitulava como um deus. O rei Assur, ou Ashur, também da Assíria, Ben-Hadad,
como lá em 2 Reis 17, versículo 2, e 2 Reis do 24 ao 25, e assim como Daniel 1, como eu disse, aqui vocês acham homens que levantaram idolatrias na terra, se intitulando deuses. Eles acreditavam que tinha um Deus superior acima deles, mas eles acreditavam que abaixo eles eram deuses, tá bom? Então eu vou deixar para vocês, por enquanto, só esses estudos, e na próxima aula, na página 25, eu vou mostrar para vocês o que a própria Midrash judaica, no Tratado do Talmud, no final da página 23, dizem que golems, ou tudo aquilo que foi formado do barro e da terra, eram espelhos ou imagem de homens santos. Tá? Então tudo que era formado do pó da terra e do barro, Deus só formou e trouxe a vida porque eles eram espelhos ou imagens de homens santos. Assim como Jesus era santo e nós fomos feitos da sua imagem e semelhança. Tá? Ou seja, as próprias palavras e ensinos rabínicos, mesmo sendo ortodoxos e outros que ainda não creem que Jesus é o Messias, colaboram com o fato de que Adão vem à existência como golem, um ser formado de barro, por causa de alguém ou homem santo, sendo assim uma criação de Deus, Adão, para se honrar alguém que é santo e digno de honra a Deus. E esse alguém era e é Yeshua, tá? Jesus. Assim faz sentido as palavras de Paulo em sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, do 45 a 49, onde nós vamos ler e ficará mais fácil para entendermos as palavras de Paulo, né? Fazendo mais sentido essa midrash, esse ensino rabínico judaico fantástico que ele faz a respeito de Adão e Jesus. Lembre-se que Paulo era um grande fariseu, tá? Estudioso. Filipenses 3:5 prova que Paulo sempre foi fariseu e morreu fariseu, tá? Cheio do Espírito Santo de Deus, tá? E vamos ler também Atos capítulo 9, versículo 3 ao 15, tá? Então aqui a gente vai fazer essa leitura depois, na próxima aula. Peço que vocês gravem aí esse estudo, tá? Para já eu encerrar aqui. Só falta apenas 8 minutinhos, tá? Vou aproveitar aqui que só tem 8 minutinhos. Deixa eu só fazer a leitura então rápida, aqui pelo menos, de 1 Coríntios 15. Olha só, vamos lá, olha aqui. Vamos fazer então essa leitura de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 a 49 rapidamente, só para termos uma noção do que Paulo está dizendo, e agora faz muito mais sentido para entender que Adão foi feito do barro como um golem. Mas por quê? Porque ele era uma imagem de um Deus, uma imagem de alguém que era santo, e esse santo tinha que ser honrado. Então, Pai, que é Deus, o Criador, para honrar o seu filho Yeshua, ele cria os homens à sua imagem, a imagem do seu filho, como homens, né? Olha só, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Então, primeiro não é o espiritual, primeiro é o natural. Quem é primeiro? Quem nasce primeiro? A carne, o corpo, o natural. Depois nasce o espiritual. É o que Paulo está dizendo. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Olha que coisa interessante. E aqui em Atos 9, 3 ao 15 diz: indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. Paulo, esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu nada, né? Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, dizendo: Ananias,
E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deixa eu continuar aqui. Eis-me aqui, Senhor, disse Ananias. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta, né, em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Paulo, pois eis que ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, já muito ouvi acerca deste homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos o que invoca o teu nome. Então disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso, tá? Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha aí. Atos 9, 3, 15, né? E sabemos que muitas das palavras de Paulo, como diz 2 Pedro 3, 15 e 16, né? E sabemos que muitas das palavras de Paulo era um tanto difícil de se entender, pelo fato de Paulo ser um grande estudioso dessas mesmas Mishnás e estudos orais, nas quais vocês estão aprendendo, e também por ser um bom orador de boas, ou melhor dizendo, de poderosas palavras. Então, Paulo ensinava às vezes muita coisa que as pessoas não entendiam e interpretavam errado. O próprio Pedro, na sua segunda carta, Pedro 3, 15 e 16, ele traz esse ensino. Então, nesse estudo, vemos o quanto faz sentido os ensinos das Escrituras Sagradas em relação a Adão e a sua formação. Criação de todas as coisas no 5º dia da criação, bem como o porquê da vinda de Jesus, e de Paulo, bem João, dizer que tudo fora criado para ele e por ele. Então isso aqui é perfeito, irmãos. João capítulo 1, 3 e Colossenses 1, 16. Aqui nós vemos perfeitamente que toda a criação foi criada no 5º dia, bem como também o próprio Yeshua criado e vindo, né, gerado por Deus e vindo, né, sobre essa terra. E Paulo ele explica isso em Colossenses 1, 16, assim como João, onde ele diz no capítulo 1, versículo 3, que tudo fora criado por ele e para ele. Tá? A vinda do Messias Jesus, bem como de tantos outros enviados como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Sansão e etc., mostra qual era a luta espiritual que havia dentro do próprio homem, como a luta incessante de Deus contra a idolatria do seu povo. Um dos pecados mais abomináveis a Deus, segundo a tradição, é idolatria e maledicência, chamada no hebraico de Leshon Hará, como eu disse, língua maldita, e Avodah Zará, pecado de idolatria. Tá? Então aqui eu encerro, passo para vocês esses ensinos. Na próxima live teremos mais ensinos sobre isso. Então você entende agora o que era Golem, o que é a formação do barro, porque Deus logo teve essa fascinante ideia de criar o homem e qual o motivo dessa criação. O motivo era o seu filho Yeshua, e ele cria Adão à imagem de seu filho, que seu filho ele já tinha visto como seria o corpo, né, humano de seu filho. Então é isso, um ensino perfeito, que nós entendemos do porquê Deus criou o homem, e aí está escrito o homem segundo a imagem e semelhança de Deus, o criou, macho e fêmea, como foi escrito aqui. Agora entendi, e você também entende, né, que essa criação de Adão não é por acaso, mas a criação é porque o pai já tinha em sua mente a imagem de como seria o seu filho e o que ele dominaria, o reino que ele contemplaria e dominaria sobre a terra, tá? Então é esse ensino. Eu quero que vocês aprendam aí. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E nas próximas lives está conosco aí compartilhando os vídeos também, tá bom? Shalom, shalom, fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua.